Estamos de volta ao terceiro e último bloco desse que é o penúltimo programa já da temporada. Quando a gente voltar na semana que vem já vai ser para nos despedirmos desse momento, para nos despedirmos do livro de Atos dos Apóstolos. É claro que não é uma despedida para sempre, né? A gente pode continuar encontrando novamente o livro, mas vamos nos despedir dessa temporada, dos convidados que aqui estão, mas por enquanto a gente está vivendo esse momento desse Paulo que está nesse embate sobre julgamento, e essa é uma garantia, parece que tem sempre nas palavras de Jesus: olha, vocês serão levados a juízo, vocês serão julgados, vocês serão acusados. E as palavras de Cristo, talvez para os apóstolos soavam até meio estranhas, mas de repente eles estão vendo que todo o tempo eles estão assim. O livro de Atos é toda hora o povo se posicionando para falar ousadamente e ao mesmo tempo sendo julgado, sendo acusado. E agora a gente está vendo isso na experiência de Paulo. A gente vai resumir um pouquinho isso através do vídeo do ponto de referência. Acompanhe o vídeo e a gente já encerra a nossa conversa. Para Paulo, Jesus fez a profecia: vai, porque és para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Ele já havia levado a mensagem aos gentios e agora, preso na Cesareia, levaria governadores e reis. O governador Félix recebeu o sumo sacerdote, membros do Sinédrio e um advogado para apresentar as acusações contra Paulo. As acusações eram que ele seria um agitador entre os judeus do Império, que era um líder dos nazarenos, um movimento revolucionário, e que ele havia profanado o templo. Mas com a sabedoria dada pelo Senhor, Paulo conseguiu rebater brilhantemente os argumentos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, inclusive a sabedoria. Sem ter o que acusá-lo e sob pretexto de reunir informações, Félix decidiu suspender o processo, mantendo Paulo na prisão por 2 anos, apenas para ganhar o favor dos judeus. Félix foi substituído por Festo no governo, e novamente os líderes de Jerusalém solicitaram que Paulo fosse entregue a eles, para ser julgado pela lei judaica. Porém, como Paulo era cidadão romano, Festo admitiu reabrir o caso, mas com o julgamento na Cesareia, sobre lei romana. As acusações eram as mesmas, mas apenas adicionando que o caráter agitador de Paulo era uma ameaça ao império. Como governador novo e querendo garantir o apoio dos judeus, Festo estava inclinado a entregar Paulo a ser julgado em Jerusalém. E por esse motivo, Paulo apela a César, a mais alta instância de justiça romana. O pedido foi atendido e agora Festo pede ajuda ao rei Herodes Agripa, que estava visitando, para preparar um relatório das acusações e informações a respeito do caso. Ele sabia que as acusações eram infundadas e que ele deveria ter libertado Paulo. Tanto que revela que as acusações não eram de caráter político nem criminal, mas tinham a ver apenas com a religião judaica. Paulo estava agora diante do rei Agripa, testemunhando sua fé e sua história. Paulo conta a ele que era judeu fariseu, que nunca violou a lei judaica e profanou o templo, e como a morte e ressurreição de Cristo estava em plena harmonia com as Escrituras. A mensagem de ressurreição era loucura para os greco-romanos como Festo, e ele assim acusa Paulo, louco. Já Agripa, um judeu, compreendia as palavras de Paulo, mas para fugir daquela situação diz: você acha que em tão pouco tempo pode me convencer a tornar-me cristão? A resposta de Paulo não só mostra o zelo e compromisso com o Evangelho, mas uma lição a todo que se diz cristão. A vontade de que todos conheçam esse amor e sejam libertos do pecado. Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas que todos que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem as algemas. Que a paz seja convosco. Estamos de volta, fica sempre a nossa gratidão aqui ao pessoal do Ponto de Referência, já se tornou uma marca da gente aqui do Código Aberto, esse momento. Eu às vezes vou passando pelas igrejas e estou lá acompanhando o começo de algum momento, a introdução do pessoal que vai também nas diferentes comunidades adventistas estudar o mesmo tema que a gente estuda, e tem lá o pessoal colocando o vídeo do Ponto de Referência, é uma maneira bacana. E se você quer compartilhar aquilo que tem aprendido aqui, o vídeo está lá sempre na nossa página, há também falas de cada um de nós que aqui estamos também para você compartilhar e fazer com que a bênção que tem chegado para você também chegue a outras pessoas. E falando em bênção que chega, a bênção chega para a gente também através de música, e a gente vai ouvir Douglas e Marcele. Qual que é a escolhida de hoje? Você está falando aí de bênção que chega. Justamente eu fiz essa música para o meu sobrinho Daniel. Quando ele chegou, eu fiquei pensando muito sobre como a salvação também chegou na chegada de um bebê, de um menino. E justamente aquele que era o começo veio dar um recomeço.
E como é um presente, como é uma bênção que chega, a gente às vezes tem esse erro de percepção de achar que um presente é só nosso, a gente quer se empoderar daquilo e ficar só para a gente, mas todo presente tem uma finalidade, né? Então, quando a gente ama realmente, é entrega. Tudo que a gente ama de verdade, a gente tem que deixar ir, tem que entregar. E essa música fala um pouquinho sobre isso. Legal. Você chegou e me marcou de uma vez. Você chegou para me ensinar de uma vez que tudo começou bem aqui, tudo tem um fim, bem aqui. Você chegou pra mim, me fazendo ver, é presente fim, e por ser presente, não é meu, e por ser presente, é teu. Você chegou e me salvou de uma vez. Você chegou para preencher de uma vez que tudo recomeçou bem aqui, tudo tem um fim, bem aqui. Você chegou pra mim, me fazendo ver, é presente fim, e por ser presente, não é meu, e por ser presente, é teu. Motivo pra amanhã é o teu olhar, doce colo, belo sonho é o teu falar, bom motivo pra amanhã é o teu olhar. Doce colo, belo sonho é o teu falar. Nos une, nos une, nos une, nos une. Você chegou pra mim, me fazendo ver, é presente fim. Você chegou pra mim, me fazendo ver, é presente fim, e por ser presente, não é meu, e por ser presente, é teu.
Obrigado aí, Douglas e Marcele, mais uma vez. E essa certeza que vem e que ela está muito presente na vida de todo mundo, na vida de todo mundo que se encontrou com a graça de forma sincera, é que os presentes da graça, eles só passam pela gente, né? Eles não são, nós não somos o final da corrente. Deus nos dá para que a gente multiplique esse presente, para que a gente faça chegar em outras pessoas. E a gente tem um Paulo que tem uma noção tão certa disso, que ele é capaz de fazer com que a graça que chegou para ele, o Cristo que o encontrou, encontre até os acusadores, encontre até gente que não quer o bem dele. Até aqueles que estão desejando mal para ele, terão o privilégio de encontrar, ele quer oferecer esse presente até para essas pessoas. Mas nessa construção de Paulo de se defender, eu acho bonito, a gente já falou, né, que ele defende com a vida dele. Como é que a vida de Paulo servia de argumento contra as acusações que ele estava sofrendo? Como é que diante da acusação, olha, você é um tumultuador, você está pregando isso, pregando aquilo, você está causando problemas, você está corrompendo os costumes, como é que a vida dele serve de defesa? Acho que indo um pouquinho antes, acho que o maior marco na vida de Paulo foi ter encontrado com Cristo cara a cara. Obviamente. Quando eu falo cara a cara, foi quando a voz do céu falou com Paulo. E Paulo, eu agora tive um insight, acho que o fato de Paulo ser tão zeloso nessa obra, ter uma vida tão, como é que eu posso dizer, impecável assim diante do mundo, através do Evangelho, é pelo fato dele, como você disse, pastor, como é que eu posso dizer, ele vivenciou tudo. O que ele fazia com as pessoas, ele está vivenciando agora. Por isso eu acho que essa disposição nasce no coração dele de ir até o fim. Paulo precisou ir nas últimas consequências, precisou Deus falar com ele para que ele pudesse ver o erro que ele estava cometendo. E ele tinha visto na vida de outras pessoas, né, que eles iam até o fim pelo Evangelho. Agora Paulo também estava indo até o fim pelo Evangelho. E por ele ter se encontrado com Cristo, da forma como ele se encontrou, pela transformação de vida, pelo Espírito Santo atuar em Paulo, eu creio que na mente, no coração dele, ele não podia fazer menos. E antes de falar, pastor, você falou alguma coisa semelhante a isso algumas semanas atrás, eu até fiquei com isso na cabeça e acabei não comentando, agora vou comentar, que você fala desse zelo de Paulo, né? De Paulo se zelou, ser intenso, e é interessante que assim, ele só estava precisando da causa correta, porque ele já era assim. Quando ele tinha a causa errada, quando ele estava com a causa errada, ele já era assim, já era intenso, já ia até as últimas consequências, já tinha isso como a agenda dele do dia, acordava pensando nisso, fazendo isso. Aí, de repente, agora ele continua no mesmo movimento, só que agora ele tem a causa correta. E é bonito pensar em quantas pessoas a gente não conhece que elas simplesmente mudaram a causa, elas simplesmente pegaram uma outra bandeira, mas a intensidade delas continua, né? A vontade delas de defender ainda continua. Isso é interessante porque isso é uma característica dos remanescentes do fim dos tempos, né? Um povo que é zeloso, na verdade, que eles têm, né? Ouvirão a voz do Senhor e sairão do erro para a verdade, que foi o que aconteceu com Paulo. Enquanto o Elias estava falando, e Tiago, eu fiquei pensando, Alana e Isas, um negócio assim, que Paulo entendeu tanto o que Cristo fez por ele, que ele continuou fazendo pelos outros. Talvez isso não estava tão claro assim nessas semanas foram passando, né? Isso não estava tão claro na minha cabeça, mas enquanto vocês estavam falando, isso ficou forte agora, assim. Ele entendeu, ele falou assim, olha, Jesus, ele foi atrás de mim nas últimas consequências, ele foi atrás de mim, eu indo fazer besteira. Por que eu não vou ter a paciência, mesmo em confrontação, inclusive com os meus acusadores? Porque o meu temperamento era assim, ó, beleza, primeiro julgamento, segundo julgamento. Ah, vocês estão de brincadeira, vocês vão me chamar aqui de novo, né? Vamos fazer o seguinte, vocês querem resolver o problema? Onde é que é o lugar para eu botar o pescoço para ser logo decapitado? Porque eu já estou velhinho, já cumpri minha carreira, já deu o que tinha que dar. A minha impaciência com algumas coisas, às vezes me faz até pecar pela minha impaciência. Mas Paulo entendeu isso. E Paulo vai no julgamento e ele faz... Se você reparar o discurso, ele fala, olha, gente, isso. Aí ele volta de novo, isso. E ele vai repetindo o mesmo discurso de um Cristo ressuscitado, de um Cristo que deu a vida... Que apareceu para ele e tudo mais. Que apareceu para ele. E ele repete 1, 2, 3, 4... E a vida inteira ele vai falando isso. E aí a palavra testemunha fica gigantesco nessa compreensão. E ele dá amor, porque até ele responder com paciência ou em confrontação, ele está amando e dando oportunidade. Não só ele,
como ser humano missionário, mas Deus utilizando Paulo para dar nova oportunidade para aqueles 40 que queriam matar, para os novos judeus que assumiram o posto que determinaram matar, para os reis, para as autoridades e para o povo. Vai se repetindo a oportunidade da misericórdia de Deus. Só sintetizando, uma resposta para a pergunta do pastor bem rápida, para nossa amiga Isa falar. O testemunho de Paulo era a vida dele. O que Paulo estava vivendo era o testemunho que ele passou. Essa era a resposta que ele tinha para dar para qualquer questão, para qualquer injustiça que aparentemente aparecia contra ele. A vida de Paulo era o próprio testemunho. O encontro de Paulo com Cristo. Acho que isso era o maior testemunho de Paulo. O que eu acho mais incrível é que tem uma frase que diz assim, da escritora cristã Ellen White, que Cristo nunca ficou desanimado. E aí você vê Paulo vivenciando os mais completos absurdos de acusações nas cenas mais caóticas ali, e ele permanecendo inabalável com o seu testemunho. A gente comentou aqui algumas semanas atrás que a palavra testemunha no grego é a mesma palavra para mártir, né? Então, quando falo sereis minhas testemunhas, vocês serão os meus mártires, né? E Paulo, ele não se abalava com as circunstâncias. E o mais bacana é que talvez a pessoa que esteja em casa, ela esteja assim, mas como eu vou testemunhar? Como? Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não prego tão bem, né? Tenho medo. Eu tenho medo, né, do que as pessoas vão falar. Se você não sabe falar, fale o que Jesus Cristo fez por você. Paulo, ele tinha um sermão e o sermão dele alavancava o nome de Cristo. É isso. Eu quero falar aqui para você, meu amigo de faculdade, meu amigo de trabalho, o que é que Jesus fez na minha vida. Isso qualquer um de nós pode fazer, né? Eu vou lembrar aqui um pouco a frase que o pastor Bim falou na semana passada, que foi: contra a violência não há argumentos. Contra amor e graça também não há argumentos. Quando a nossa vida é cheia de amor e graça, a gente é só isso. A gente é amor, a gente é graça. E as pessoas vão enxergar isso na nossa vida. E pode ser que no final elas não acabem lá onde a gente queria que elas chegassem. Mas uma plantinha vai ser ali, colocada no coração dela. E esse é o fundamento do ódio dos judeus por Paulo. Não há o que falar de Paulo. Não há o que falar de um homem que teve um encontro com Cristo. Não há do que acusá-lo. Ele era cheio de amor e graça. Só resta o ódio pela derrota. E quando vocês falam disso, né, não tem do que acusar, mas eles continuam acusando. Não tem do que acusar, mas eles continuam acusando. Eles acusam e a acusação é porque realmente isso causa mal-estar, tira da zona de conforto. É um rei que, por exemplo, tem que abrir mão das convenções políticas e falar, então tá bom, você está livre, não tem nada de errado. É um sujeito que é governador, é o Félix, por exemplo, que percebe, não tem nada, mas eu posso me beneficiar disso, posso me beneficiar daquilo. E no final das contas, não é que eles estão atacando o Evangelho, eles estão sendo atacados pelo Evangelho, eles estão só contra-atacando, porque o Evangelho chega atacando, o Evangelho chega denunciando, o Evangelho chega para transformar. E o Evangelho, nas palavras de Paulo, ele chegava dessa maneira, chegava acusando o rei que ele precisava fazer diferente, chega acusando o governante, chega acusando as pessoas, mas não é uma acusação para culpar, é uma acusação para trazer para perto, é uma acusação para mostrar o seguinte, olha, está faltando isso, mas o Evangelho completa. O que falta em você é isso, o Evangelho completa. E eu acho muito bonito pensar que disso tudo, e nisso tudo que a gente falou, todo o tempo, onde é que eu posso encontrar o Evangelho? É na vida de Paulo. Onde é que eu percebo que isso funciona? E Paulo, está aqui a minha vida. Você quer saber se funciona? Está aqui a minha vida. A minha vida é a prova de que o Evangelho funciona. A sua vida é a prova de que o Evangelho funciona? A sua vida, para as pessoas perto de você, ela prova que o Evangelho faz sentido? Ela prova que o Evangelho tem significado? Cristo funciona na sua vida? E essa talvez seja a pergunta que a gente tem que se fazer. É a pergunta que fica para a gente e fica para você também. Semana que vem a gente volta com o Código Aberto para continuar no último episódio dessa temporada sobre Atos dos Apóstolos.